Mais um vídeo aí para a gente prosseguir nos estudos do capítulo 3 do Nodan. E hoje a gente vai começar com um texto, só para a gente se localizar. Eu tenho um documento, as Armas Nacionais, Marinha do Brasil, nome da UEM, timbre, elemento organizacional, código de classificação, grupo indicador. Eu tenho logo abaixo número. Do outro lado eu tenho local e data. Aí vem origem, destinatário, via, assunto, referência e anexo. Até aqui eu estou falando da parte básica chamada cabeçalho. Aí aqui embaixo eu começo o meu texto. Tá. Então aqui seria o nosso texto. Mais abaixo eu tenho o campo da assinatura. Então, assinatura. E aqui eu tenho a cópia. Então, isso aqui nada mais é do que as partes básicas de um DA. Então, nós vimos que a parte básica são o cabeçalho, texto, assinatura, cópias e distribuição. Agora, nesse 3.4, nós vamos ficar dentro do texto, que é justamente essa parte aqui. Vamos trabalhar dentro do texto. Então, vamos lá. A redação do texto deve caracterizar-se pela impessoalidade, uso do padrão culto de linguagem, clareza, formalidade, concisão, simplicidade e objetividade. Levem para a prova esses conceitos aqui, ou melhor, essas citações: impessoalidade, uso do padrão culto da linguagem, clareza, formalidade, concisão, simplicidade e objetividade. Daqui dá para a gente extrair uma questão fácil, nível fácil da prova, e a gente não pode perder as questões fáceis. Tudo bem? Para a confecção dos documentos administrativos, deverão ser observadas regras do acordo ortográfico da língua portuguesa. Então, os documentos têm que estar de acordo com o acordo, Desculpa aí, soou mal, Mas eles têm que estar conforme o acordo ortográfico da língua portuguesa, que passou a vigorar em 1º de janeiro de 2016. Exemplos de grafia de palavras em uso frequente da Marinha. Bom, muito difícil decorar tudo, mas vou marcar algumas aqui para que a gente possa dar uma atenção especial. O certo é decorar tudo, mas vamos dar atenção especial a algumas aqui, que eu vou marcar. Assessor-chefe, atividade fim, auxílio creche, auxílio funeral, auxílio maternidade, caixa postal, capitão de bandeira, isso, capitão de bandeira, fuzil metralhadora, não, guarda-marinha, idade limite, juiz auditor, juiz titular, juiz-chefe, juiz corregedor, juiz-presidente, licença-prêmio, médico cirurgião, oficial de gabinete, oficial general, ouvidor geral, país membro, ano base, anteprojeto, antiaéreo. Tá, vamos lá, vamos para o próximo slide, para a gente marcar no próximo slide lá o que a gente acha de interessante. Capitão de corveta, de fragata, mar e guerra, capitão-tenente, chefe de estado, comandante em chefe, contra-almirante, contra-torpedeiro, terceiro sargento, teleconferência, tenente-coronel, telecomunicações, suboficial, segundo-tenente, segundo-sargento, primeiro-tenente, porta-aviões. Esses eu pedirei que vocês guardassem no coração, certo? O restante, se der, é bom decorar. Mas esses aqui são, na minha opinião, os principais a serem decorados. Não vamos esquecer do suboficiais também não. Desculpa. Transcrição
de textos. A transcrição de trechos de outra fonte no texto de um DA, contendo mais de 3 linhas, observe, senhores, contendo mais de 3 linhas. Porque se contiver menos de 3 linhas, eu vou explicar, vai ficar dentro do próprio texto. Mas se ele tiver mais de 3 linhas, ele é expulso do texto. Preste atenção no que eu estou te falando. Quando necessária, será efetuada entre aspas, com recuo. Então, aspas, vou marcar. Recuo, redução do tamanho da fonte para 11 e ainda mediante a identificação da sua origem, ano e página. Então, senhores, de novo comigo, ó. Aspas, recuo, fonte, origem, autoria, ano, página. Marquem isso, que são as palavras-chave desse contexto aqui. A fonte selecionada para a transcrição deverá estar relacionada em 3 referências do DA, conforme exemplificado a seguir. Bom, então eu estou aqui, tenho um documento, tenho a origem, tenho o destinatário, via, assunto, referência. Aqui, ó, nesse trecho de referência, que vão constar tudo aquilo que foi usado na transcrição. A fonte selecionada para a transcrição deverá estar relacionada entre as referências. É justamente isso aqui que ele está falando, tá? Dentro do cabeçalho do texto, vai ter que estar relacionada lá nas referências. Então, senhores, a gente viu o conceito, né? E agora a gente vai verificar aqui como é na prática isso. Aqui está a transcrição do texto que ele estava falando no slide anterior. Então, eu tenho a margem do documento. A margem do documento está aqui. Até aqui, eu tenho 3 centímetros. Para começar a escrever o texto, eu tenho mais 2,5 centímetros, ok? Então, isso aqui é o texto normal. Tal. E para a transcrição, vocês lembram que eu tenho que fazer um recuo? Então, o que eu faço no recuo? Eu puxo justamente ele para cá. Isso aqui é o recuo. Então, eu vou ter os 3 centímetros mais 1,5. A gente vai ver que aqui vão ser 4,5 centímetros. E já nesse aqui de cima vão ser 5,5 centímetros, ok? Isso é o recuo do total da margem do documento, né? Lá do início da folha até o início da transcrição. 4,5 centímetros, são 3 da margem normal, mais 1,5 do recuo. E no texto vai ser 3 mais 2,5 centímetros de margem. Lembrando, senhores, fonte Times New Roman 11, aspas, recuo, origem ou autoria, ano e página. Não esqueça disso aqui, por favor. Lembrando que quando eu fizer a transcrição, o autor, ano, página, vem no final da transcrição. Certo? Agora, se eu tivesse menos de 3 linhas, a citação ficaria dentro do próprio texto. E o autor, ano e a página iria para a frente do documento, assim, ó. Segundo Segala, por exemplo, aí começaria a falar o texto, certo? Começaria a transcrição dentro do próprio texto com menos de 3 linhas. Observe isso. Se a transcrição tiver menos de 3 linhas dentro do texto, mais de 3 linhas fora do texto. E se for para fora do texto, a origem, o autor, ano e página vai estar no final. Lembrando ainda
que a fonte vai ser Times New Roman, aspas, recuo, origem, autoria, ano e página. Não esqueça disso, tá? Por favor. É bem tranquilo, mas assim, quando perguntam de uma forma solta, experimente só daqui a 10 minutos, se perguntar isso. Onde vai estar origem, autoria, ano e página? Em transcrição de texto com menos de 3 linhas. E depois se pergunta com mais de 3 linhas. Vê se vocês vão lembrar. É bem difícil. Então, por isso eu estou pedindo para que vocês tenham atenção a isso. Os trechos com até 3 linhas deverão ser transcritos dentro do próprio parágrafo. Perfeito. Dentro do próprio parágrafo. Entre aspas, com o mesmo tamanho da fonte. Bom, perfeito. Eu tenho menos de 3 linhas. Dentro do parágrafo. Mesma ou mesmo tamanho ou mesmo tamanho da fonte. Tá aqui só para vocês lembrarem. 12. Times New Roman 12. Antecedido, opa, eu falei isso aqui. Antecedido pela identificação da sua origem, autoria. Tudo bem? Ano, 2 pontos, respectiva página. Então, justamente isso aqui, senhores. Olha, eu estou dentro do texto e eu coloco lá, eu quero fazer uma transcrição, tem menos de 3 linhas. Eu começo, transmita a vossa autoria, o documento anexo, tal. Segundo Segala, 1992 é o ano, 2 pontos, e a página 3. Entre aspas, nosso sistema ortográfico não é rigorosamente fonético. Passo a informação, fecho as aspas e vou embora. Continuo escrevendo o texto normalmente. Tá? E se eu tivesse mais de 3 linhas? Chato, né? Tô repetitivo, mas é porque eu quero que vocês decorem isso. Fora do texto, ou melhor, fora do parágrafo. Recuo. Fonte 11. Aspas. Vou botar aqui do lado. Origem. Autoria. Ano e página. Esses 3 aqui, senhores, ficarão no final. Tá? No final. Lembrando que quando tiver menos de 3 linhas, vai para frente a identificação, origem, autoria, o ano e a respectiva página. Tudo bem? Então, por favor, façam essa diferença aí e deixem bem anotado para que não gere confusão lá na frente. Menção a delegacias e agências. No texto, a menção a delegacias e agências de capitanias dos portos ou fluviais poderá ser na forma resumida. Senhores, lembrando, estou dentro do texto. De novo, vou ser chato com isso. Eu sei que vocês estão perdidos aí, vocês estão imaginando outras coisas. Armas nacionais, grupo indicador, local e data, numeração da vara. E logo depois vem o texto. Eu estou justamente nessa parte aqui, senhores. Então, dentro do texto, no texto, a menção a delegacias e agências de capitania dos portos ou fluviais poderá ser na forma resumida. E qual é essa forma resumida? Está aqui, ó. Forma resumida. Delegacia de Uruguaiana, agência
em Imperatriz, não seria agência da capitania dos portos, tal, Imperatriz? Então, a forma resumida é justamente a gente chamar de agência em Imperatriz. Os textos dos documentos administrativos de correspondência 3.5, exceto ofício externo, serão elaborados conforme as orientações a seguir. Então, vamos marcar aqui o exceto, porque ele está falando de documentos de correspondência, aquele nosso 5C2D formou. Então, a gente vai tirar o ofício externo, tudo bem? 3.5.1, divisão de itens. A sequência da exposição do assunto obedecerá ao desenvolvimento do raciocínio, devendo ser dividido em itens sobre o seguinte conteúdo. Alfa, item 1. Destina-se à exposição concisa, precisa de um fato, ou seja, você vai contextualizar, vai apresentar um problema. A apresentação de um problema ou a comunicação de uma situação existente. Então, a gente está contextualizando, é um bisuário que tem aqui para a gente entender, né, esse item 1. Então, como eu vou contextualizar? Eu vou expor concisa e precisamente um fato. Eu vou apresentar um problema ou vou comunicar uma situação existente. Então, esse é o item 1. O item 2. Destina-se ao estudo, ou seja, agora eu já vou começar a argumentar. Destina-se ao estudo de um fato, discussão de um problema ou análise de uma situação existente. Neste item serão apresentados comentários e informações que tragam maiores esclarecimentos sobre o assunto ou que sirvam de subsídios para sua maior elucidação. Então, eu estou aqui na parte de argumentação ou de desenvolvimento. E o item 3, destina-se à apresentação da conclusão. Então, vou anotar aqui também. Solução proposta, providência solicitada ou ação recomendada. Item 4. Poderá haver um quarto item destinado às informações complementares. Então, anotem isso, informações informações complementares. Importante para a tramitação do DA, como, por exemplo, a alteração do seu grau de sigilo e da tramitação. Ele pode especificar isso no item 4. Eco, agora ele vai dar uma informação aqui bem coerente e importante para a gente. Número de itens. Não é obrigatório que um DA contenha pelo menos 3 itens. Poderá ter 1 ou 2, quando versar sobre assuntos simples. O que normalmente a gente vê são os documentos administrativos com apenas um item, ok? Então, ele constar de item 1, 2, 3 e 4 só para assuntos mais complexos, no qual o item 1 a gente vai contextualizar, vai apresentar o problema, no item 2 a gente vai desenvolver, vai argumentar, vai oferecer um estudo, e no item 3 a gente vai concluir, vai dar uma solução, uma providência solicitada ou alguma ação recomendada, certo? Solução proposta, ação recomendada ou providência solicitada. No item 4 são as informações complementares, como as alterações do grau de sigilo ou alteração da tramitação. Lembrando que no ECO ele fala, não é obrigatório que um DA contenha pelo menos 3 itens, poderá ter 1 ou 2, quando versar sobre assuntos simples. 3.5.2. Subdivisão de itens. Para facilitar a apresentação e compreensão,
Os itens do texto poderão ser subdivididos em alíneas e subalíneas, desde que tenham mais de uma subdivisão, conforme abaixo descrito. Item identificado por algarismo arábico, seguido de ponto. Seria assim, senhores. Item. Subitem identificado por algarismos arábicos, seguido de ponto. Seguido por dois algarismos arábicos, seguidos de ponto. Identificado por dois algarismos arábicos, seguidos de ponto. A linha, identificada por letra minúscula, em ordem alfabética, seguida de parênteses. Seria alfa, por exemplo. Subalínea, identificada por algarismos romanos, seguidos de parênteses também. Então ficaria, 1.1, alfa e 1 em romanos. Eu teria item, subitem, a linha e subalínea. Isso, subalínea. Tudo bem até aí? Vamos lá, por favor, anotem isso. Está aqui, subdivisão de itens, exemplo. Está lá o nosso recuo, né? A gente tem a margem de 3, mais 2,5, começa o texto, participa Vossa Excelência, tal. E eu já vim para o item. Item 1, subitem 1.1, a linha alfa, a linha bravo, subalínea 1, 2 e 3. Tudo bem? E aqui de novo, item 2. Perfeito? Vamos lá. Anotem isso também. Isso aqui, que está em vermelho, não está na nossa apostila e nem na norma e facilita a visualização. Se eu fosse vocês, davam pausa no vídeo e anotaria ao lado lá do exemplo. Os DA 3.6, né? Documento normativo. A gente estava em documento de correspondência, exceto ofício externo. Tudo bem? Agora a gente vai para o DA de texto normativo. Os DA que utilizam texto normativo descrevem contextos mais complexos, que dificilmente caberiam nos 3 itens, normalmente usados no texto de DA de correspondência. Seu texto deverá ser cuidadosamente planejado, dividindo seu assunto em tantas partes quantas forem necessárias, para bem descrevê-lo, evitando-se a redação que obrigue a consultas frequentes, aos documentos relacionados nas referências. De novo, vamos ler com calma, com tranquilidade, sem pressa. Os DA que utilizam textos normativos descrevem contextos mais complexos que dificilmente caberiam nos 3 itens normalmente usados nos textos de DA de correspondência. Seu texto deverá ser cuidadosamente planejado, dividindo o seu assunto em tantas partes quanto forem necessárias para bem descrevê-lo, evitando-se redação que obrigue a consultas frequentes aos documentos relacionados nas referências. Só leitura mesmo. As diversas partes do texto normativo, exceto portaria, marquem isso aí, por favor, serão colocados sob a forma de itens e subitens, admitindo-se, quando necessário, a subdivisão em alíneas e subalíneas, itens e subitens, admitindo-se, quando necessário, a subdivisão em alíneas e subalíneas, conforme estabelecido no 352, e de acordo com os exemplos contidos nos capítulos que tratam de cada documento. Então, senhores, qual é a regra? Serão colocadas sobre a forma de itens e subitens, admitindo-se, quando necessário, a subdivisão em alíneas e subalíneas.
A gente vai ver isso, tem um quadro mais explicativo que vocês vão fazer aquela decoreba. E de acordo com os exemplos contidos nos capítulos que tratam de cada documento. Os títulos de itens a seguir são usados com maior frequência. Propósito, conceitos, generalidades, definições, disposições gerais, disposições transitórias, disposições finais, normas complementares, recomendações, vigência e cancelamento. Então, os títulos de itens a seguir são usados com maior frequência. Propósito, conceitos, generalidades, definições, disposições gerais. Alguns aqui, senhores, serão de uso obrigatório, então, ou seja, sempre estarão lá nos documentos normativos. Tudo bem? Outros não. Por exemplo, propósito, vigência, sempre vão constar lá. E cancelamento apenas se for uma norma, estiver cancelando a norma anterior. Vai ter lá o cancelamento também. Os seguintes itens terão destinação específica em texto normativo. Alfa. O primeiro será obrigatoriamente destinado ao propósito. Os seguintes itens terão destinação específica em texto normativo. O primeiro será obrigatoriamente destinado ao propósito. Então, a gente já viu que será obrigatoriamente o primeiro item destinado ao propósito. Os últimos itens serão o da vigência, falei isso também, obrigatório, seguido quando couber pelo de cancelamento, vigência sempre vai ter, cancelamento só naquela situação que eu falei. No item vigência deve ser usada de preferência uma data precisa, tal como nesta data, a data do documento, ou uma data enunciada expressamente. 2. No item cancelamento devem ser mencionados todos os documentos a cancelar, evitando-se expressões vagas como revogam-se as disposições em contrário. Então, evitando-se expressões vagas como revogam-se as disposições em contrário. Então, a gente tem aí uma ordem interna no modelo para a gente poder verificar essa disposição do propósito, das normas, ou melhor, dos itens, né, dos títulos dos itens. Desculpa. Então a gente tem aqui, vamos dividir de novo, timbre, o grupo indicador, local e data, o título do DA, a numeração do DA, o assunto, referência e os títulos dos textos que a gente está usando agora, está utilizando, está estudando. Então eu vou apagar aqui só para a gente poder retomar e aproveitar e já ir fazendo algumas revisões. Então eu tenho aqui a ordem interna, o número 0605 alfa. A anterior a ela é número 0605 sem nada. Então esta aqui está na XX reedição, não tem. Essa de baixo está na sua primeira reedição. Primeira versão e segunda versão. Isso. Esse contexto aqui é bom para a gente entender. Bom, a gente está fazendo a revisão aqui da numeração da sequência departamental, numeração em documentos normativos, exceto portaria. Tudo bem? Outra frase que eu queria que vocês decorassem sempre. Antes, lá na data,
lá na data, antes de números significativos, eu não ponho zero à esquerda. E eu começo sempre, o primeiro dia do ano é primeiro, depois dia 2, 3, 4, 5 e aí por diante, sem problema. Então, senhores, o primeiro item, né, dos documentos normativos será esse aqui. Documentos normativos, exceto portaria. Será o propósito. É obrigatório. Qual o outro obrigatório? Esse vigência. E o cancelamento só será obrigatório quando estiver cancelando um outro documento. E o que ele falou? Ele já vai dizer, olha, qual o propósito dessa ordem interna? Estabelecer normas para licença de pagamento. E qual é a vigência dela? A gente falou que a vigência precisa ser uma data precisa, né? Ele pode colocar nesta data, que seria a data 12 de janeiro, ou ele poderia colocar esta ordem interna entre vigor a partir de 15 de janeiro de 2020, por exemplo. Ele poderia chutar uma data, mas uma data precisa. 4. Esta ordem interna cancela a ordem interna de número 0605, ou seja, esse alfa aqui, senhores, nela, indica que ela cancelou a anterior, que é justamente essa aqui que eu escrevi para vocês. Então, essa aqui já não existe mais. Quando eu tenho a ordem interna número 0605 alfa, eu já não tenho mais a 0605. Agora, se eu cismar e fazer uma outra versão dessa ordem interna, 06, 05, Bravo, por exemplo, eu vou fazer uma segunda reedição e a sua terceira versão. O que vai acontecer com a 0605 alfa? Vai ser extinta, vai ser cancelada. Tranquilo? Bom, e logo depois a gente vem para a assinatura, que vai ser um dos próximos tópicos aí também. E é interessante aqui, senhores, a gente fazer a seguinte separação, olha. Daqui para cima eu tenho cabeçalho, até aqui vai o meu texto, até aqui vai a assinatura e aqui embaixo vai a distribuição. Mas Cunha, né? Cópia ou distribuição? Realmente, cópia ou distribuição. Documentos normativos a gente tem distribuição, a gente não tem cópias, ok? Então é isso, senhores. Fizemos aqui uma revisão, perdemos um pouquinho de tempo, ou melhor, ganhamos um pouquinho de tempo, mas a gente conseguiu já interpretar algumas coisas deste documento aqui, certo?